Prólogo. Por que se incomodar? Por que você precisa aprender economia? Por que as pessoas não se interessam muito pela economia? Já que abriu este livro, você provavelmente tem pelo menos algum interesse pela economia. Mesmo assim, talvez esteja lendo estas palavras com alguma apreensão. Dizem que a economia é difícil. Talvez não tanto como a física, mas é também uma disciplina que exige muito. Talvez você se lembre de ter ouvido no rádio um economista apresentar um argumento que parecia questionável, mas o aceitou porque, afinal, ele é o especialista e você nem sequer leu um livro sobre economia. Mas será que a economia é realmente tão difícil? Não precisa ser, quando explicada em termos simples. No meu livro anterior, 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, arrisquei em dizer que 95% da economia consiste em simples bom senso, feito de modo a parecer difícil pelo uso do jargão e da matemática. Não é só a economia que parece ser mais difícil para as pessoas de fora do que realmente é. Em qualquer profissão que envolve alguma competência técnica, seja economia, medicina ou consertar encanamentos, o jargão que facilita a comunicação entre os profissionais dificulta a sua comunicação com as pessoas de fora. Sendo um pouco mais cínico, todas as profissões técnicas têm um incentivo para parecerem são, para poderem justificar os elevados honorários que seus praticantes cobram pelos serviços. Mesmo considerando tudo isso, a economia tem tido um sucesso excepcional ao fazer o público geral relutar em se envolver com seu território. As pessoas expressam opiniões firmes sobre todo tipo de coisas, mesmo não tendo experiência adequada. A mudança climática, o casamento gay, a guerra do Iraque, as usinas nucleares. Mas, quando se trata de questões econômicas, muitas pessoas não estão nem sequer interessadas a lerem opiniões firmes a respeito. Quando foi a última vez que você teve uma discussão sobre o futuro do euro, a desigualdade na China ou o futuro da indústria americana? Essas questões podem ter um impacto enorme em sua vida, onde quer que você viva, ao afetar, seja de maneira positiva ou negativa, as suas perspectivas de emprego, seu salário e, por fim, sua aposentadoria. Mas você provavelmente nunca pensou seriamente nelas. Essa situação curiosa se explica parcialmente pelo fato de que as questões econômicas não têm o mesmo apelo visceral que outras coisas, como o amor, o deslocamento, a morte e a guerra. Ela existe sobretudo porque, em especial nas últimas décadas, as pessoas foram levadas a acreditar que, assim como a física ou a química, a economia é uma ciência em que há apenas uma resposta correta para tudo. Os não especialistas devem simplesmente aceitar o consenso profissional e parar de pensar no assunto. Gregory Mankiw, professor de economia de Harvard e autor de um dos livros didáticos mais populares sobre o tema, diz: os economistas gostam de fazer pose de cientistas. Sei disso porque muitas vezes eu mesmo faço isso. Quando leciono para a graduação, conscientemente descrevo o campo da economia como uma ciência, de forma que nenhum aluno comece o curso pensando que está embarcando numa empreitada acadêmica inconsistente. Mas, como fica? Mas, como ficará mais claro ao longo do livro, a economia nunca será uma ciência como a física ou a química. Há diversos tipos de teorias econômicas, cada uma enfatizando diferentes aspectos de uma realidade complexa, fazendo juízos de valor moral e político variados e tirando conclusões distintas. Constantemente demonstram que não conseguem prever os acontecimentos do mundo real, mesmo nas áreas em que se concentram, sobretudo porque os seres humanos têm vontade própria, ao contrário das moléculas químicas ou dos objetos físicos. Se não existe uma única resposta certa em economia, então não podemos deixá-la apenas para os especialistas. Isso significa que todo cidadão responsável precisa aprender um pouco de economia. Não quero dizer com isso que alguém deva pegar um grosso volume e absorver um determinado ponto de vista econômico.
O que é necessário é aprender economia de tal forma que a pessoa fique consciente de diferentes tipos de argumentos econômicos e desenvolva a faculdade crítica de julgar qual argumento faz mais sentido numa dada circunstância econômica e em vista de quais valores morais e objetivos políticos. Note que não estou dizendo qual argumento está correto. Isso requer um livro que discuta economia de uma forma que ainda não foi tentada, e creio que é isso que este livro faz. De que maneira este livro é diferente? Por que este livro é diferente de outros na introdução à economia? Uma das diferenças é que eu levo os meus leitores a sério. E digo isso com toda a convicção. Este livro não é uma versão digerida de alguma verdade absoluta complexa. Apresento aos meus leitores diversas formas de analisar a economia, acreditando que eles são perfeitamente capazes de julgar as várias abordagens. Fujo da discussão das questões metodológicas mais fundamentais da economia, tais como se ela pode ser uma ciência ou qual o papel que os valores morais desempenham e devem desempenhar na economia. Sempre que possível, tento revelar as suposições subjacentes às diferentes teorias econômicas, de modo que o leitor possa julgar por si mesmo até que ponto cada uma é realista e plausível. Também digo aos meus leitores de que forma os números são definidos e reunidos na economia, instando-os a não considerá-los como algo tão objetivo, digamos, quanto o peso de um elefante ou a temperatura de uma panela de água. Em suma, tento explicar ao meu leitor como pensar, em vez de o que pensar. Mas envolver o leitor no nível mais profundo de análise não significa que o livro será difícil. Não há nada aqui que o leitor não possa entender, se tiver instrução secundária. Tudo o que peço é a curiosidade de descobrir o que realmente está acontecendo e a paciência para ler alguns parágrafos de uma vez. Outra diferença fundamental em relação a outros livros de economia é que trago muitas informações sobre o mundo. Digo mundo entre aspas, me refiro de fato ao mundo. Este livro fornece informações sobre diversos países. E isso não quer dizer que todos os países devem receber a mesma atenção. Mas, ao contrário da maioria dos livros de economia, as informações não vão se limitar a um ou dois países ou a um só tipo de país, digamos, países ricos ou países pobres. Grande parte das informações apresentadas serão números. Qual o tamanho da economia mundial? Que parte dela é produzida pelos Estados Unidos ou pelo Brasil? Que proporção da sua produção a China ou a República Democrática do Congo investem? Quanto tempo as pessoas trabalham na Grécia ou na Alemanha? Mas esses dados serão complementados com informações qualitativas sobre arranjos institucionais, antecedentes históricos, iniciativas típicas, etc. Minha esperança é que, ao chegar ao final deste livro, o leitor possa afirmar que ganhou uma noção de como a economia funciona no mundo real. E agora, algo completamente